A paz do Senhor. Bem, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma mensagem do Evangelho de Cristo aqui na Comunidade Hebreu. A mensagem deste domingo é a continuação e o desfecho do que o nosso pastor Walter vem pregando há 2 semanas e cujo tema de hoje é Deus não é mau quando cria o mal. E a passagem bíblica se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Bem, nós temos aprendido que o mal é o resultado das nossas más escolhas, baseadas em nosso egoísmo e no orgulho pessoal, e também em desarmonia com a vontade de Deus. Portanto, Deus nos trata de acordo com aquilo que nós escolhemos e fazemos. Portanto, Deus não é mau. Ele é bom e justo. E a razão da sua punição é para que o homem volte a ter juízo e responsabilidade acerca da grande realidade que é a condição do seu coração doente. Vamos assistir e aprender o que Deus quer nos ensinar por meio dessa mensagem vinda do coração de Deus. E você que queira participar das nossas reuniões, às terças-feiras nos reunimos às 20 horas e aos domingos às 18 horas, ao lado da estação de trem do Piqueri. Estaremos à sua disposição e de braços abertos. Que Deus os abençoe. Eu quero falar pela 3ª semana porque Deus permite o mal. Esta é a última vez. Já por 2 semanas eu tenho tratado com vocês sobre isso e hoje eu quero falar. Deus não é mau quando cria o mal. Então, o texto que eu quero usar é Isaías 45, capítulo 45, versículo 7. O tema é este: Deus não é mau quando cria o mal. Existe uma pergunta no ar: quem criou o mal? Foi Deus? Eu tenho mostrado a vocês que Deus não criou o mal. Mas Ele cria alguma coisa que nós chamamos de mal. E nós precisamos aprender isso. No versículo 7 de Isaías capítulo 45, quem não achou, diga: estou no caminho da salvação, me livra da maldade. Quem está indo no caminho da salvação, não achou o texto ainda, por favor. Já acharam? Podemos ler? Versículo 7, veja só. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Vou ler de novo. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Antes de tratarmos sobre esta questão aqui, vamos relembrar hoje bastante sobre o que nós temos aprendido. Porque o que nós temos aprendido, se nós recordarmos, nós poderemos ter bastante base para tratar sobre este assunto. Este assunto é sério. Muitas pessoas deixaram de crer em Deus porque o intitulam como uma pessoa má, malevolente, vingativa. Algumas pessoas
preferiram até mesmo o ateísmo, porque eles acreditavam que Deus poderia ter feito algo que não fez. Eles dizem: Deus não protegeu minha família, Deus permitiu que minha mãe, ou meu filho, filha, bebê, pai, morresse. Em toda parte você vai encontrar pessoas assim. Eu estava pronto para casar, de repente aconteceu alguma coisa, e tudo deu errado. E a amargura então toma conta do coração. E eles dizem: isso é culpa de Deus, Deus não é bom, Deus não foi bom para comigo. E eles vão se afundando na amargura. E à medida que a amargura cresce, eles vão se afastando cada vez mais da fé verdadeira, a ponto de se entregar ao ateísmo. Nós temos visto sobre a importância das nossas escolhas morais ao longo de 2 semanas. Quando nós escolhemos mal, geramos o mal. Mas nem sempre quando escolhemos o que é bom, geramos o bem. A verdade é que quando nós não sabemos escolher corretamente, machucamos pessoas e machucamos a nós mesmos. Há muitas pessoas gritando: se Deus é tão bom, por que Ele não elimina o mal? A única maneira de Deus eliminar o mal deste mundo é acabando com a nossa capacidade de escolha. Se nós não tivermos livre-arbítrio, liberdade para escolher, o mal deixa de existir. Então nós seríamos como que fantoches. E Deus não criou fantoches, Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e lhe deu capacidade para pensar, para decidir, para escolher. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesta noite, e também recordando do que já disse, o amor não é verdadeiro se não houver uma escolha moral. Muitos casais acham que vão sustentar seus casamentos pela paixão, e eles se enganam. Há muitos casais que agora estão brigando, discutindo, dando panelada um no outro. Tudo porque eles chegaram à conclusão de que não existe aquela novela, aquele romance, aquela paixão, aquele sentimento, aquela emoção forte. Mas não é isso que sustenta uma família. O que sustenta uma família são escolhas. É o mesmo princípio pelo qual todo relacionamento se torna sadio. É quando você escolhe o correto. Você pode ter um grande amor, uma grande paixão, mas se você decide errado, você vai ver essa paixão, esse amor descer lá para o último nível e se transformar em ódio. Pessoas que são tremendamente apaixonadas se enchem de rancor e de raiva. E às vezes elas prometem não perdoar nunca mais aquelas pessoas. E nós sabemos que se nós não aprendermos a perdoar, não seremos perdoados por Deus. Algumas pessoas não se tocam nisso. Elas não se ligam a esta verdade.
que é necessário um esforço da nossa parte, uma atitude para perdoar, a fim de que nós encontremos perdão da parte de Deus. Pessoas estão escolhendo errado. Se você escolhe a emoção para manter o seu casamento, você vai fracassar. Completamente você vai fracassar. Se você começa a namorar e tenta fazer com que o seu relacionamento de namoro tenha como base a emoção, não que ela não exista, mas se ela for a base, irá fracassar. Mas então, Walter, você está me dizendo que a vida não tem emoção? Não é isso que eu estou dizendo. Quando você passa a amar a Deus, vamos entender. Eu estou falando sobre certas verdades. Vamos pensar que uma verdade entra no seu coração, mas ela entra direto, e ela consegue encontrar o seu espaço e ali se assentar. Sabe o que vai acontecer com você? Possivelmente você fecha os olhos ou abre os olhos, mas você diz, amém, Senhor. Você responde porque aquela verdade caiu dentro de você, lhe fez tão bem, te ensinou, abriu os olhos, foi uma luz, e você então respondeu com alegria, amém. Algumas pessoas levantam as mãos, outras aplaudem a Deus. Algumas até ficam de pé e saltam de alegria. Qual é o pecado nisso? Nenhum. Quando a emoção é verdadeira, essas coisas são verdadeiras. Mas quando a emoção é falsa, essas coisas também são falsas. Vamos supor que você está sentado do lado de alguém que está ouvindo a verdade de Deus e se emociona com ela. E ele começa a aplaudir, mas a outra pessoa está desinteressada. Mas quando escuta a outra pessoa batendo palma, ele bate palma. Essa pessoa toma o nome de Deus em vão. Isso é um deboche. E nós, como filhos de Deus, não deveríamos agir desse modo. A razão de você estar aqui é uma escolha moral. Se você estivesse, por exemplo, num botequim enchendo a cara, também é uma escolha moral. Nós vivemos por escolhas, por desejos, por imaginações. Você está aqui porque tem um compromisso com Deus. E você honra esse compromisso. Você quer aprender, você quer ouvir a palavra de Deus, você precisa dela. Então, quando nós escolhemos a vontade de Deus, nós estamos escolhendo o bem. Porque a palavra bem é sinônimo da vontade de Deus. Porque quando escolhemos em desarmonia com Ele, o que acontece? Nós simplesmente geramos nesse mundo egoísmo, orgulho. Por que algumas pessoas vêm aqui e não querem prestar atenção? Porque são orgulhosos. Não se rendem, não se submetem, não são humildes. E com toda certeza, perderão muito da graça de Deus em suas vidas. Porque não sou eu quem julga, é Deus. Mas eu posso lhe afirmar que se você se dispõe a vir aqui e trata Deus desse modo, com desdém, você está escolhendo um caminho errado. Eu quero citar mais uma vez um verso que tenho citado ao longo dessas semanas. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Deus diz, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Eu citei a vocês há algumas semanas atrás,
que lá no Éden, Deus não deu a opção ao homem de escolher entre o bem e o mal. Ele disse, vocês não precisam disso. Não toquem na árvore, não comam daquele fruto. Era um teste. Mas uma vez que o homem escolheu, então Deus diz, muito bem, se vocês escolheram, agora vocês sabem o significado. Será que sabem? O homem quis conhecer o bem e o mal, mas não conheceu o sentido do bem e nem do mal. Então agora Deus está dizendo, escolham. O bem é a vontade de Deus, nós sabemos disso. E a vontade de Deus é sempre clara ou muito definida. E sempre que nós escolhemos pelo bem, pela vontade de Deus, nós crucificamos a nós mesmos, ou morremos para nós mesmos, para vivermos para a glória de Deus. Porque quando nós decidimos pelo nosso próprio bem, nós geramos no mundo egoísmo, competição, divisões. Nós fracionamos grupos, nós distorcemos a verdade e confundimos a mente e os pensamentos das pessoas. Muitas religiões cresceram e têm como base a mentira, o egoísmo e o orgulho. Quando eu vejo algumas igrejas colocando suas placas aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou global, eu sou galáctico, eu sou universal. Você não é nada disso, você tem que ser de Cristo, você tem que ser do Evangelho. Vocês estão comigo, gente? Sempre que escolhemos o bem, nós temos que gerar vida. Se nós escolhemos a vontade de Deus, nós vamos gerar vida. Mas infelizmente pessoas estão há tanto tempo na igreja e só ficam olhando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, olhando para as meninas, para os meninos e não aprende nada. E quando chega o momento de decidir, não sabe. E escolhe errado. E ele machuca pessoas, machuca sua família, machuca a si mesmo. Então, eu quero que você pense nisso. Cuidado com o seu coração, pois ele é enganoso. E não há cura para ele. Se há alguma coisa que o nosso coração não sabe fazer, é decidir. É escolher convenientemente, sem ter como base o orgulho e o egoísmo. Nós meditamos nas palavras de Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. E o que aprendemos lá? Que o coração engana. Ele engana tanto que é impossível encontrar alguém que possa entendê-lo. Em segundo lugar, Jeremias disse que o nosso coração está tão doente que não pode ser curado. E eu expliquei a você que mesmo você se entregando a Cristo, o seu coração continua doente. Não é porque Cristo está em você que você agora está saudável. Você não está. Você continua pecador, doente, miserável. E nós só não somos exterminados por causa da misericórdia de Deus. A única pessoa que não está doente dentro de nós é Jesus Cristo.
Nós vimos uma terceira coisa em Jeremias, que somente Deus consegue entender o ser humano perfeitamente. Nós sequer podemos conhecer a nós mesmos. Nós não conseguimos, só Deus consegue. Só Deus sabe como lidar conosco, quais são as nossas reais deficiências, nossas fragilidades. Às vezes eu vejo algumas pessoas demonstrando um orgulho espiritual, como se eles soubessem tudo. É como se eles olhassem de cima para baixo. Sempre tem uma palavra como que se pisando em alguém. Ele não percebe, mas ele é uma pessoa doente, ele está agindo errado. Isso tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz: quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Nós vimos em quarto lugar, que uma vez que Deus conhece o nosso coração, Ele vai nos testar. Ele vai nos provar. Ele não irá provar o nosso conhecimento bíblico, mas Ele vai provar as nossas aptidões, nossas tendências, nossos desejos, nossas ansiedades pela verdade dEle, pela vontade dEle. Neste instante você está sendo testado. Qual é a verdade que está aqui? É o ensino do Evangelho. É a presença de Deus. Onde você é testado? Em sua postura. Se você realmente quer ou não aprender. Um pregador é testado no quê? Não é se ele chega na frente de uma igreja e fala assim: bom, irmãos, eu sou um homem de Deus, abro a Bíblia e prego aqui. Nada disso. Se ele é um estudante, se ele se torna um escravo da palavra de Deus. Se ele é dedicado a Deus para conduzir o povo dele à sua presença. Sabe qual é a minha função nesta noite? Levar você a respeitar a Deus e a amá-lo. Eu não gostaria de ouvir que você apenas ama a Deus. Eu quero ouvir que você o ama e que o teme e o respeita e quer obedecê-lo, porque Ele se tornou o seu Senhor. Sabe por que Deus nos prova, nos testa? Porque uma vez que Jesus está dentro de nós, Ele tem a possibilidade de nos falar a sua verdade e nós a compreendermos. E então nós tivemos a compreensão de uma quinta coisa em Jeremias. É que Deus trata cada ser humano de acordo com aquilo que Ele escolhe e faz. Se você ouve Deus e toma uma decisão contra Ele, você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, e Ele sabe o tempo certo de determinar que você é uma pessoa que está agindo em rebeldia. Você pode esperar, Ele vai agir contra você. Chega uma hora que Deus se torna o nosso maior inimigo. Sabia disso? No passado, no século XVIII, um pregador teólogo chamado Jonathan Edwards, ele pregou um sermão cujo título era Horrenda Coisa, Cair nas Mãos de um Deus Irado. Mas infelizmente nós nos envolvemos com esse positivismo pentecostal, carismático. E então Deus agora é positivo, o Evangelho é positivo, tudo é positivo, tudo vai dar certo. E nós seguimos uma igreja para dar certo, para que a nossa vida dê certo. E então se ali as coisas não aconteceram, você passa para outra, você passa para outra. Chegamos a dizer, essa igreja é mais forte, aquela é mais fraca. Meu Deus!
Nós perdemos a noção do que é cristianismo. Nós estamos perdendo a noção de quem Deus é, de quem Cristo é. Nós temos que buscar um lugar onde nós podemos aprender, onde a palavra de Deus bate de frente com o nosso coração. Onde nós somos confrontados. Depois de você ouvir essas coisas, você não terá mais desculpas diante de Deus. O coração está doente. E só Deus sabe como testá-lo. E Deus fica tão preocupado com o nosso coração, que repare nas palavras de Jesus, quando ele disse, em Mateus 15:19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. É do coração. Veja o que Jesus disse, vocês podem ler comigo em voz alta. É duro falar no feriado, parece que todo mundo está dormindo. Vocês querem voltar para casa para dormir, assistir o Fantástico? Então vamos lá. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Quando Jesus usa a palavra coração, ele não está falando desse órgão oco que está dentro do nosso tórax, mais para o lado esquerdo, mas alguns têm no meio. Que serve para bombear o sangue por todo o nosso corpo, em linhas gerais. Ele está falando do nosso íntimo, do nosso caráter, da nossa essência, daquilo que é vital para a nossa vida moral. Ele está dizendo então, se uma pessoa tem um caráter falho, imagine o que sai de dentro desta pessoa. Ele não está dizendo que todos os homens são perfeitos. A única pessoa que nunca pecou nesta terra foi Jesus. Mas todos os homens pecam. De vez em quando, de dentro de você vem alguma coisa assim. Você diz, mas vem cá, eu nunca cometi um crime, eu nunca matei ninguém. Mas às vezes você odeia. E a palavra de Deus diz que quando você odeia alguém, você está assassinando esta pessoa. Você está praticando homicídio, porque a base do homicídio, o que é? O ódio, a ganância. É alguma intenção, é uma imaginação. Por isso que nós sempre imaginamos que os nossos desejos pessoais nos darão vantagens, prazeres. Mas isso é errado. Porque se nós não escolhermos debaixo da orientação de Deus, se nós não aprendermos a buscar a Deus para que Ele nos ensine como devemos agir em determinadas circunstâncias, nós sempre erraremos. Por isso, não se engane, pois apesar de ser bom, Deus não é omisso e é justo. Não se engane, pois apesar de ser bom, Deus não é omisso e Ele é justo. E Ele é justo. Se você perguntar, então, Deus é mau? Não, não é. Deus é bom, mas também é justo. Quando eu estava ensinando a vocês sobre as bem-aventuranças, quando eu tratei da questão da misericórdia, é impossível você ter misericórdia e não aprender a ter justiça.
Porque se você simplesmente for bonzinho, você, desculpa a expressão, você se torna o quê? Um tolo, um trouxa. Existe um pensamento na igreja hoje, que a igreja tem que ser socialista. Pastores estão se reunindo em São Paulo para transformar a igreja socialista. A igreja precisa ir de encontro às necessidades. Porque a igreja precisa ter misericórdia. Meu Deus do céu, Deus não mandou fazer nada disso. Jesus disse para que nós fôssemos pregar a palavra de Deus e não ficar dando sopa debaixo de ponte. Se for necessário fazer isso, Ele vai nos dizer para fazer. Mas isso não pode se tornar o nosso padrão. Nós não estamos buscando câmeras, microfones, imprensas. Nós queremos agradar a Deus e pronto. Eu estou muito preocupado com esses pastores famosos que estão se reunindo, dizendo, a igreja socialista. Eles nem sabem o que é socialismo. Deus é justo, Ele não é omisso. Ele está olhando o que nós estamos fazendo e Ele diz, eu preciso disciplinar você. E a Bíblia diz que quando nós somos disciplinados por Deus, não devemos desmaiar. Na verdade, quando Deus nos disciplina, Ele age como você que é pai em relação ao seu filho. Vamos supor que você dê ao seu filho algo que ele mais quer. Todo o tempo ele está puxando suas calças, todo o tempo ele está batendo no seu ombro, está dizendo, pai, mãe, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso, e no fim vocês dão. Mas de repente ele passa a usar aquilo que ele ganhou sem juízo, sem responsabilidade. Como consequência, ele muda o seu comportamento. Ele muda o seu modo de pensar. Como também a maneira de tratar vocês, pais. Uma vez que ele já conseguiu o que queria, então agora ele trata todo mundo mal. Não é assim que acontece. Porque ele só se preocupa com a vantagem que conseguiu, com aquilo que ele ganhou. E eu pergunto a você, ele merece ou não merece uma disciplina? Uma punição? Sim ou não? Apesar de alguns de vocês não darem, ele merece. Vamos dizer, às vezes os pais dão aos seus filhos aquilo que eles necessitam, não o que querem, o que eles necessitam. Outro caso. E eles não dão valor ao que receberam. Eles sonham com outras coisas. Coisas que seu íntimo diz que são mais importantes e necessárias. E então eles mudam o seu comportamento, mudam a sua maneira de pensar, mudam a maneira de tratar os pais, porque eles estão chateados, amargurados, porque não receberam o que querem, eles receberam o que era necessário, isso não me interessa. O fato de você me dar casa, comida, estudo, não me interessa. Eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero roupa, eu quero sapatos, eu quero festa, eu quero dinheiro. Vamos pensar nesses dois exemplos. O segundo também não precisa ser punido ou disciplinado? Gente, vocês estão comigo ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Se ambos precisam ser disciplinados e os pais os disciplinam, eu pergunto, os pais são maus? Quantas pessoas vocês conhecem que Deus deu a eles coisas que você gostaria de ter? E onde eles estão? Mas quantas pessoas eu conheço que Deus deu a eles as provisões necessárias, e no que eles se tornaram? Amargurados. O fato de você ter o que quer e ter o que precisa não torna você um cristão verdadeiro. Quando você diz, Senhor, se tu me deres isso, então eu vou ser um cristão melhor. Mentira, ninguém engana a Deus. Senhor, sabe por que eu não consigo ser um cristão melhor? Porque me falta esse tipo de força. Mentira! Isso não é verdade. A razão da punição é para que os filhos voltem a ter juízo e responsabilidade diante de uma grande realidade. E a realidade qual é? A condição de seus corações. Enquanto você não admitir que o seu coração, e eu não admitir que os nossos corações estão doentes e que eles não têm cura, Deus não pode agir em nossas vidas adequadamente. É uma grande tolice pensar que Deus é mau. Ele é bom, misericordioso. Ele é um pai que sabe perdoar. Mas é um Deus de justiça. Ele não é omisso. Se ele tiver que disciplinar, ele vai disciplinar. E você não imagina. Ele toca na saúde, ele toca nas finanças, ele toca em qualquer lugar. E você então começa a entrar em algumas igrejas achando que é o diabo. E não é. Mas então Deus me conduz ao mal? Não. Deus não nos conduz ao mal. É o nosso coração. O livro de Tiago nos diz, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tem pastores que dizem assim, Deus não prova ninguém. Não prova. A Bíblia está cheio disso. São um bando de mentirosos que não sabem sequer estudar a palavra de Deus. Estão por aí usando os púlpitos, pregando, empunhando uma Bíblia. Sequer leem a palavra de Deus durante a semana. E ensinam bobagens, porque são eles bobos. Sequer temem a Deus e querem levar a sua falta de temor às pessoas que os ouvem. O meu Deus é um Deus muito sério. E eu espero que Ele tenha misericórdia da minha vida e me leve à eternidade junto ao seu Filho amado.
Com quem quero estar sentado a uma mesa e jogar aos seus pés qualquer tipo de honra que ele me der, e dizer em alto e bom som: o Cordeiro é digno de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Cuidado com as imaginações que vêm do seu íntimo, o qual é orgulhoso e egoísta. Eu já vi pessoas que, quando vem uma outra comprando um sapato, chega para o marido e começa: você viu a irmã? Por que eu não posso ter? Vai me dizer que você não conhece pessoas assim. Conhece? Quando nós lemos aquele versículo, Tiago nos diz sobre uma grande verdade. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então eu tenho que ter em mente: o mal não está em Deus, e jamais ele me conduzirá ao mal. O mal está em mim, sou eu quem gero a maldade nesse mundo, porque você é mau, eu sou mau. O mal nesse mundo existe por causa dos nossos desejos e escolhas. Você começa a namorar, e em vez de você criar um relacionamento sério, que prepara para alguma coisa mais profunda, sabe o que você faz? Começa a querer tirar vantagens das emoções, e o resultado é uma catástrofe. Você deixa de observar o tipo de pensamento que ocupa a mente do parceiro ou parceira. Você não se preocupa como ele ou ela trata sua mãe e seu pai, como ele ou ela lida com finanças, como ele ou ela lida com os irmãos, como ele ou ela lida com situações, sob pressões, nas alegrias. Você só se preocupa em ter aquela pessoa perto. Você quer que ela esteja atrelada a você. O resultado é que você não enxerga o que tem que enxergar. Você arruma um pamonha, um tribufu. Muito bem, lá vai, um bocumoco. Celino me estava ensinando isso daí. Você arruma uma pessoa que você sabe que daqui a pouco essa pessoa não vai produzir nada. Um sonhador. Alguém que não vive na realidade. Não tem os pés no chão. Não te edifica em nada. Seja homem ou mulher. Quando você vive imaginando, se eu fizer isso, eu acho que eu vou ganhar. A imaginação é assim, te ilude. E às vezes você até ganha. Mas quando você ganha, você depois de um tempo não sabe perder. Você entra em parafuso. Porque você fez tanta falcatrua,
contou tanta mentira, você se envolveu em tantas inverdades, que você chegou lá por meio desses princípios, que agora você não consegue se sustentar. A vida de muitas pessoas é uma verdadeira mentira. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: Walter, eu amo a Jesus. Você não ama, porque se amasse, você era comprometido com Ele integralmente. Você ama os seus interesses, você ama aquilo, ou melhor, você ama a ideia, o gosto, o desejo de crer que Deus vai dar sempre o que você quer. E quando Deus começa a encurtar a mão, você começa a entrar em desespero e você não sabe como agir. Essa é a situação de muitos. Aí o que eles fazem? Eles correm numa igreja, entram numa corrente. Sai daquela corrente, vai na outra igreja, entra na outra corrente. Vai fazer a campanha das 3 cruzes, a campanha do gato e do cachorro, a campanha da pulga, a campanha do carrapato que picou Satanás. E liga para a irmã: está vendo alguma coisa, irmã? A irmã, está vendo alguma coisa em mim? Em mim. Os cristãos são crianças e Deus está triste com isso. Nós só buscamos os nossos interesses pessoais. Nós não paramos para pedir: Deus, essa é a tua direção. Quando surge alguma coisa na frente, você começa a caminhar naquela direção e perde a saúde. Um incidente familiar, alguma coisa que vai exigir sua atenção agora, e de repente você não sabe mais o que fazer. Deus está te punindo. Sempre que nós agimos sem a direção de Deus, nós produziremos o que é mal. E por quê? Porque Jesus disse que aquele que quer buscar apenas o seu interesse não tem a vida verdadeira. E uma vida que vive atrás de interesses pessoais e vantagens pessoais é uma vida que tem como base o orgulho e o egoísmo. Por isso, viva pela fé e não pelas imaginações, pois elas o levarão a viver apenas pelos interesses próprios. Imagine uma pessoa vivendo sem comunhão com Deus. Ela vive uma vida vazia, sem estabilidade, portanto, insegura. Uma vida insegura é uma vida atrelada ao quê? Ao medo. É uma séria candidata a viver sob síndromes. Você sabia que a insegurança é uma indicação de que não devemos dar nenhum passo, sequer, em qualquer direção? Enquanto você não tem convicção, você não deveria seguir em diante. Você não deve dizer sequer: vou me arriscar. Se você não tem certeza, pare onde está e espere Deus falar com você. O apóstolo Paulo disse uma coisa: o que não se baseia na fé é pecado. Portanto, se você age com dúvidas, você cometerá erros.
Sempre que você dá o famoso passo da fé, já viu essas igrejas? Irmã, está esperando o quê? Dá o passo, fecha os olhos. Fecha os olhos e dá o passo da fé. Vai atrás dessa turma. Você vai ver onde o passo da fé vai te levar. É como o filme, fé demais não cheira bem. Aí eu pergunto, o que é agir pela fé? Então, entenda que as ordens de Deus são claras e não lançam dúvidas. E o que é viver pela fé? É não viver pela dúvida, mas é viver com o quê? Fidelidade às ordens claras e não confusas de Deus. Se você é uma pessoa que está sendo perseguida por causa da sua fé em Cristo, o que você tem que fazer com essa pessoa? Amá-la. Mas volta, ela está acabando com a minha vida, falando mal de mim por aí. Ore por ela. Abençoe essa vida. Não é? Aperte a mão dela. Não é isso que Jesus ensinou. Por acaso existe algum ponto de dúvida no que ele falou? Quando ele disse, igual o seu Walter estava dizendo, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, qual é a dúvida aí? Por que toda hora você tem que chegar para mim, Walter, o que é que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus e ficar não comigo o que é meu? Até o que fica com você não é seu. Se você se apropriar com o que fica com você, com certeza, Mamon, esse demônio, o devorador, vai roubar de você, e em um momento ou outro ele vai acabar com a tua vida, ou a sua família. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida entre amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, o seu coração, sua mente, suas forças, seu espírito, e ama o teu próximo como a ti mesmo? Qual é a dúvida? Vocês já deveriam ser mestres, não são por quê? Qual é a dúvida? Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Qual é a dúvida? Confia no Senhor de todo o teu coração, habita na terra, alimenta-te da verdade e pratique o bem, faça o bem. Qual é a dúvida? Tudo que Deus diz é claro. Tudo que o diabo diz é confuso. Tudo que o meu íntimo quer é confuso. Isso me leva a pensar em Adão e Eva. Como Satanás enganou Eva? Pela confusão, pela imaginação. Lá no capítulo 2 de Gênesis você vai ver que Eva começou a pensar como seria a sua vida se possuísse o conhecimento do bem e do mal. Olha o que eles tinham. Adão estava do lado e ficou omisso. Ele vinculou a sua vida às imaginações de Eva. Isso significa que ele quis também. Deus não era importante. Todo o Éden não era importante. Todas as provisões não eram importantes. Mas ter o conhecimento do bem e do mal era o mais importante. Nesse instante, talvez você não tenha o que quer, mas Deus está te dando o que você precisa: ensinamento, adequação moral. Você precisa mudar de vida. Nem o teu filho te aceita como você é. A tua família não quer ver você pintado de amarelo.
Você está sendo rejeitado. Você não dorme direito. E você está reclamando que não recebe o que quer. Ou você se adequa, ou você se adequa ao que Deus está pedindo de você, ou você nunca receberá nada. Eu não vou enganar vocês, não. Vocês não vão ouvir de mim mentiras, não. Se você entrou aqui para ouvir a verdade, você vai ouvir o Evangelho, você vai ouvir a verdade. Mas o mais incrível é, Deus puniu Eva, puniu Adão, mas Ele nunca disciplina ou pune alguém sem antes avisar essa pessoa. Ele falou com Adão. Adão, o dia que você comer daquela fruta lá, e não vem com a história, deixa eu repetir aqui, era sexo. Não, Adão não tinha nem mulher ainda. A turma não lê Bíblia e fica falando bobagem por aí. Porque era o sexo. Como que é sexo? Deus vai dar uma mulher para ele e diz ainda, multiplica, elas vão ter. Então, como é que... Isso é bobagem. Também não era maçã. Sei lá que fruta que era. Lá no Oriente podia ser uma tâmara. Uma árvore qualquer, uma palmeira, sei lá o quê. Estava lá. Deus escolheu. Não como salame, mingue, pé. Não. Ele disse, aquela ali, eu escolhi. Não toque. É o teste. Deus não pune ninguém sem antes avisar. Ele falou com Caim, ele falou com Saul. Ele falou com todas as pessoas que erraram. E ele está falando conosco. Mas quando Deus pune, como eu disse na nossa história dos garotos, Ele é malevolente, vingativo. Então eu tenho o direito de chamá-lo de malevolente, de mal, de vingativo, porque ele está me punindo. Vamos começar a entrar no nosso capítulo 45, para terminar. Esse capítulo 45 foi escrito, sabe para quê? Para alertar o povo de que eles iriam para o cativeiro na Babilônia. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Isaías proferiu essas palavras, o povo ainda não estava no cativeiro. Isaías está dizendo, olha, Deus vai punir vocês. Porque vocês seguiram outros deuses. Vocês seguiram outros hábitos. Hábitos estes que são maus. Que trouxeram desgraça à nossa nação, aos nossos filhos, aos nossos descendentes. Há muitos maridos, ou mulheres, ou filhos, que não percebem a desgraça que eles estão promovendo dentro de suas casas. Quando eles seguem certos caminhos, eles estão destruindo suas famílias, destruindo seus filhos, destruindo tudo. Se você não leva Deus a sério, você está destruindo tudo o que você ama. Desculpe usar a expressão, Sr. Walter, só usa a bengala aí, mas você está colocando o cupim na madeira da bengala que te sustenta.
você vai cair. Você vai tombar. E o pior é que você não cai sozinho. Você arrasta pessoas que você ama consigo. Dilacera os seus corações. E depois é só um milagre para que haja cura. Por isso, confie na soberania divina e nos seus planos. Deus pode não estar contente com você. E você não vai escapar da sua disciplina. Lamento te informar, não vai escapar. Se você é uma pessoa que não está levando Deus a sério, você não vai escapar da sua disciplina. Porque alguma coisa precisa chamar a sua atenção à realidade de algo que está no seu interior, que precisa ser trabalhado. Vamos supor que você é avarento, mesquinho, onde Deus vai trabalhar? Se não na área financeira, na área dos bens materiais. Se você é uma pessoa dominadora, as pessoas vão começar a rejeitar você. Vão olhar para você com desdém, com desinteresse. Vão falar mal de você. Deus vai testar você na sua área emocional, de algum jeito. É a mesma coisa algumas pessoas que dizem, ó Senhor, me ensine a amar. E Ele coloca 10.000 inimigos na sua frente. É o único jeito para você aprender a amar. Você quer que Deus coloque o seu cachorrinho que você ama na sua cama. Oi, Bob. Ele vai colocar pessoas que você não gosta no seu caminho. Para você aprender a amar. Ó Senhor, eu quero conhecer mais a tua palavra. Então Deus te encaminha para uma igreja onde você vai ter que aprender. E como esta, as pregações não duram 20 minutos. É Mac Igreja. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão exigir respostas de você. E você, se não souber dar, você vai perceber que precisa meditar mais. Ah, Senhor, uma senhora dizia, me ensine a ter paciência. Precisa de alguma explicação? É só arrumar um Walter na vida dela. Ai, ai, ai. Então, Deus está dizendo isso para aquele povo, porque quando eles passassem pelas provações, pelas adversidades, eles já deveriam ter fé lá dentro. Nós estamos aqui porque erramos, mas Deus vai levantar um libertador que virá nos ajudar e nos libertar. Assim aconteceu também no Egito. Eles esperavam um libertador. A mesma coisa aconteceu na Babilônia. Eles esperavam um libertador. E a mesma coisa acontece conosco. Nós esperamos um libertador. Se vocês tiverem coragem de ler comigo os versículos 1
ao 5, por favor. Isaías fala de como seria o libertador que Deus escolheria. Ele fala de um tal de rei Ciro. Esse rei Ciro era o rei dos medos e dos persas. Ele não era cristão, ele não era judeu, ele não conhecia a Deus coisa nenhuma, mas Deus, na sua soberania, pegou esse homem e colocou dentro dele uma mensagem. Você nunca leu que Deus tem o poder para inclinar o coração do rei para o lado que ele quer? Aí está o exemplo. Não pense que Deus um dia fez uma visitinha e disse: "Ô Ciro, tudo bem? Vamos sentar, vamos tomar um chá." Vim aqui lhe dizer que você foi escolhido para salvar o meu povo. E além do mais, eu vou encher você de honra, de dinheiro. Deus não falou nada com ele, mas colocou algo dentro do coração dele. Você sabia que nesse instante alguém que não ama a Deus pode estar ajudando você em alguma necessidade? Você tem que tomar muito cuidado. Você não sabe todas as coisas, eu não sei todas as coisas. E nós precisamos ser prudentes. Então diz aqui: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Veja o que diz. Pegou Ciro pela mão direita. Sabe o que é isso? Honra nos tempos antigos. Porque se pegar pela mão esquerda, para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Ciro, você não vai vencer a Babilônia porque você tem um bom exército. Você só irá vencê-los porque eu vou vencê-los por você. E então Deus diz: eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Ciro foi descobrir essas coisas mais tarde. Enquanto isso, ele está caminhando. Ele vai caminhar. Nenhum profeta vai dizer para ele: ó, Ciro, Deus está falando com você, viu, Cirão? Fica ligado, hein? Deus colocou dentro dele algo e ele começou a pensar naquilo. Quantas vezes você não está pensando sequer em Deus? E Deus coloca algo no seu coração e aquilo começa a mudar sua trajetória. Você não percebe. Talvez nem saiba dizer quando isso aconteceu, mas já aconteceu várias vezes. Eu o estou chamando para que você faça o quê? Ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora o quê? Você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Esse homem não conhecia a Deus. Deus usa quem quer, e quando quer, e como quiser. Jesus disse: terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nós. E então Deus diz ainda: eu, e somente eu, sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força,
para lutar. Por que essa preocupação de Deus em dizer que só Ele é Deus? Repare, vamos versículos 6 ao 7. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Agora ele diz, eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Havia uma crença nos povos antigos de confronto de deuses. Um Deus bom e um Deus mau. Era assim, no Egito era assim, na Babilônia era assim, entre os medas, entre os persas era assim. Sempre existia um Deus bom e um Deus mau. Até mesmo entre os gregos. Se você estudar, você vai perceber que existe um Deus bom e um Deus mau. A mesma coisa acontece hoje, na questão do yin e do yang. O yin é o lado escuro, o yang é o lado claro. O yin é o mal, aquela bola com aquele negócio assim, o preto é o... De novo, por que isso? Isso para mim é racismo, Roger. Você tem que processar o yin e o yang, os dois. Que história é essa? Estou cansado de ver nas igrejas aí, eu vi um demônio, um bicho escuro. Por que escuro? Tem muito demônio mais claro do que os escuros. Você vai lá em Brasília, os demônios lá estão roubando tudo claro. Tem até demônio de barba, demônio de saia, tem demônio de todo jeito. Tem demônio com mão, demônio sem mão, demônio com dedo, demônio sem dedo. Então, existe demônio para todos os gostos. Mas o que eu estava falando? Que peste. O que eu quero dizer para vocês é que Deus está dizendo para Ciro e para o povo de Israel, vocês estão seguindo outros deuses, vocês estão pensando que existem vários deuses, porém não existe só eu, e vocês vão perceber, e Ciro também, que não existe nenhum conflito em mim, não existe outro Deus que possa me apertar contra a parede, que possa determinar que o mal deve acontecer. Eu é quem digo o que vai acontecer e o que não vai. Deus está dizendo assim, a Babilônia vai ser tão cruel com os seus inimigos e com vocês, que chegará um ponto que eu vou pesá-los e vou encontrá-los pesados demais. E então vou agir, vou chamar um homem que não me conhece, vou colocar algo no coração dele e ele vai me obedecer. E é por isso que eu vou abençoar a vida dele. E ele tem mais, ele vai permitir que vocês voltem para reconstruir o que está tudo arrasado, o que estará tudo arrasado. Por isso que vocês, quando entrarem lá, vocês não vão escapar da escravidão. Mas quando estiverem lá, digam aos seus filhos que eu, o Senhor, falei estas coisas, que eles podem esperar o libertador, que vocês estão lá porque pecaram, e quando vocês se arrependerem e começarem a voltar para mim, chegará o tempo de eu trazer este homem da Pérsia. Nós estamos precisando clamar. Nós estamos precisando nos voltar para Deus.
Nós estamos buscando nas filosofias, na psicologia, em religião qualquer, pensamento, ideias, homens, mulheres, personalidades, e nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, Tu és o nosso único auxílio. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus pode não estar gostando do jeito que você está levando a sua vida cristã. E Ele está dizendo: eu preciso disciplinar você. E quando você estiver passando pelo fogo, eu estarei com você. Quando estiver passando por águas profundas, eu estarei com você. Mas não posso fazer nada enquanto você não se arrepender e não voltar o seu coração para mim. Não rasgue suas vestes, rasgue os seus corações perante Deus. Seja firme na sua vida de fé em Cristo. E o aguarde como o seu único libertador para a vida eterna. Deus não é mau quando cria o mal. A punição era um mal para o seu povo, mas não era proveniente de nenhuma maldade divina. Nele não existe maldade. Deus usou os babilônios para ensinar o povo de Israel. Vocês não gostam de ídolos? Vocês não gostam de deuses pagãos? Eu vou levar vocês para o berço deles. Então vivam lá e experimentem o que eles vivem. E vocês vão ver o que é viver entre eles. Mas quando eles foram pesados na balança, Deus criou uma calamidade para eles. Ciro. Deus não é mau quando cria o mal. Porque em algumas versões da Bíblia, no versículo 7, aparece que Deus criou o mal. Ele cria a escuridão, Ele cria o mal. Como Deus, sendo bom, sendo luz, pode criar escuridão. Como Deus, sendo bom, pode criar o mal. Como Deus, sendo aquele que envia bênçãos, pode enviar maldições. Deus é capaz de transformar as bênçãos que Ele te deu em maldições. Se você não souber lidar com tudo que Ele colocou nas suas mãos. Você se lembra quando Jesus olhou para aquela figueira e disse: nunca mais alguém comerá fruto de ti. Olha o que aconteceu com a religião do povo de Deus em Israel. Naufragou. Sabe quando ela vai ser restaurada? Na grande tribulação. Quando surgir o anticristo, e eles então abraçarem aquele ser demoníaco. E quando seus olhos abrirem, eles perceberam que deram o passo errado, e eles vão clamar a Deus. E então Deus levantará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Mais ainda, Deus vai trazer Moisés de volta e Elias, e eles vão pregar. Mas sabe o que o mundo vai fazer? O mundo irá martirizar os dois diante de câmeras de televisão. O mundo vai martirizar aquelas testemunhas cheias do Espírito Santo diante das câmeras de televisão. O diabo não quer se render, mas ele já é um ser perdido. O Senhor é vitorioso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que Ele diz vai se cumprir. Tudo que Ele fala é a verdade. Não existe outro além dEle.
Não existe, não existe. Deus tem o poder para transformar o mal em bem. Assim como Isaías profetizou de antemão tudo o que ia acontecer, Jesus certa vez, quando os discípulos olharam para Jesus, disseram: olha, mestre, nosso templo. E Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra. E então eles disseram: mas Senhor, quando isso vai acontecer? Jesus usou uma situação de momento para falar de coisas futuras. Ele fala: quando vocês começarem a ouvir de guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes, doenças, quando os filhos se virarem contra os pais e os pais contra os filhos, quando vocês perceberem que a maldade vai se multiplicando, será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Quero que vocês saibam que apenas isto é o princípio das dores. Olhe para o mundo que você está vivendo. Me diga se estas coisas não estão acontecendo. Os homens estão gostando de matar outro homem. Os filhos amam ser desobedientes. As escolas não ensinam mais nada que tragam formação. É sempre uma aberração. Eles querem discutir temas que fogem da estrutura educacional. Eles querem provar que você, homem, tem que ser mulher e que você, mulher, pode ser homem. Isso é uma besteira. Se Deus fez você com homem, seja homem. E se Deus fez você mulher, seja mulher. Se Deus criasse um terceiro sexo, Ele ia dar capacidade a eles de terem filhos. Mas Deus diz, Deus criou o ser humano, homem e mulher. E disse, unam-se. O homem deixará sua casa, deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Não existe essa história, essa baboseira que esses governos tentam empurrar goela abaixo. A Bíblia condena isso. Esses pensamentos existem porque o homem deixou de glorificar a Deus. E quando você se afasta de Deus, você entra pelo caminho da morte. Você se torna espiritualmente morto. Você começa a discutir coisas que não têm sentido algum, que não vão trazer benefício algum para a humanidade. Simplesmente egoísmo, orgulho, eu preciso provar, eu me associo. Usaram até mesmo as cores do arco-íris, que representam uma aliança que Deus fez com o homem lá no passado, e debocharam de Deus. Essa gente vai ser punida. Que se arrependam, que mudem de vida. Se você não está vivendo perto de Deus, olhe para as coisas que estão acontecendo ao redor e veja se isto não é uma punição de Deus. E lamento informar, as coisas vão piorar cada vez mais, a ponto de nós gemermos. Acontecerá conosco o mesmo que aconteceu no Egito, o mesmo que aconteceu na Babilônia. Vai chegar um tempo em que nós não quase suportaremos mais. E Jesus chamou isto de apenas princípio das dores. Você vai olhar o seu filho e vai dizer, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Você olhará para o seu neto e sentirá a mesma coisa. É o desespero que vai entrar no coração. E Deus está permitindo tudo isto. Porque Ele cria a escuridão. Ele cria uma coisa que parece que ele está ausente. Ele coloca o homem dentro de uma dimensão de ignorância,
Porque Deus é luz, não é escuridão. Mas Ele tem o poder para criar a escuridão, a fim de punir a raça humana, porque nós estamos cheios de pecados e não queremos nos arrepender. Achamos que somos o bambambam, bam, bam, que nós podemos fazer o que queremos, o que quisermos, e não é assim. Então Jesus disse: alertem, vocês vão entrar em dias terríveis. Antes da minha volta vai acontecer isso, isso. Tudo porque o mal está crescendo. Nós nascemos nesta época para fazermos uma diferença. Você nasceu nesta época, não foi por um descuido de Deus. Deus sabia que podia contar com você. Mas se você está desobedecendo, se você está escolhendo um outro caminho, essa é uma decisão que você está tomando, e é uma péssima decisão. Você nasceu nesta época para fazer a diferença. Você foi chamado por Deus para ser um cristão verdadeiro, para ser alguém que ama a Deus. Em vez de você alimentar ódios, em vez de você buscar pessoas e jogar umas contra as outras, associe-as. Pregue a reconciliação, pregue o perdão, pregue o amor, pregue a fé. Pregue a volta de Jesus, porque se você continuar fugindo dos princípios de Deus, você não irá para lá. E você não sabe o que lhe espera. Pelo amor de Deus. Se o Espírito de Deus habita em sua vida, se Ele está trabalhando nesta noite em você, se Ele está enchendo o seu coração, escuta o que este pregador está lhe dizendo. Escute, volte para Deus enquanto é tempo, molde o seu comportamento, entregue-se a Ele, ame-o de todo o seu coração. Uma outra chance poderá não existir. Se você frequenta uma igreja vazia de Bíblia, vazia do Espírito, você só quer requequer, barulho, pular, você está no caminho errado, meu filho. Você precisa de um evangelho que te jogue para baixo, para o pó, que encoste o seu rosto no chão e você diga: Senhor, eu estou arrependido, eu preciso mudar, o Senhor precisa encher minha vida com o Espírito Santo, com a verdade de Deus. Essas coisas estão acontecendo porque Deus está dizendo: vocês se acostumaram com o mal. Vocês estão aprendendo a conviver cordialmente com o mal. Quando eu vejo um governo que não faz nada contra a criminalidade, é porque ele está dizendo o seguinte: ou ele tem algum laço com isso, ou ele está dizendo: vocês têm que aprender a viver, eles são gente também. Quando eu vejo um governo abençoando a família, mais a família do que um aposentado, do que uma pessoa que precisa, a família de um bandido, com tantas benesses, o que está acontecendo? Eu não tenho medo de falar, porque isto é a verdade. Eu estou vendo os brasileiros gritando. Todo dia uma mãe perde um filho. Todo dia uma senhora aposentada é roubada e espancada numa fila de banco. Sabe por que estamos assim? Porque nós nunca nos preocupamos com o que é certo, com o que é verdadeiro. E agora estamos nos alimentando com aquilo que sempre quisemos comer e beber.
E você pensa que isso não vai atingir os grandes? Vai. Lá perto de casa, um prefeito foi baleado e morto. Você vai dando poder para bandido, vai dando poder para bandido, daqui a pouco ele quer o seu poder. Deus nos despreza quando nós não queremos andar com Ele. E Deus permite o mal para mostrar o que somos realmente em nossos corações. Para nos chamar à realidade do modo como nós estamos vivendo, Ele não está aprovando. Mas enquanto estamos aqui, creiamos sempre, se tivermos fé e andamos com Ele, que Ele sempre nos dará as provisões necessárias, diárias, para vivermos. Ele nos dará a capacitação para vivermos pela fé, numa fé sincera e verdadeira. E para crermos que essa celeuma, esse caos em que estamos metidos, não é o nosso fim. O nosso libertador está chegando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Assim como Deus levantou Moisés, assim como Deus levantou o Ciro, este não precisa ser levantado. Ele vai descer no bojo de uma nuvem. E quando ele ouvir o clamor do seu povo, o trabalho do seu povo, a dedicação do seu povo, o sofrimento do seu povo, ele vai dizer, é agora. Vocês nunca leram que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Pode ser que você esteja do lado de alguém que nunca será escolhido. Porque ouviu o chamado e não se comprometeu. Você ouviu a voz de Deus e não se entregou a Ele integralmente. Mas se hoje Deus usou a minha vida para falar com você, pare de driblar, de tentar driblar Deus. Quebre os seus vínculos com as inverdades e as filosofias que te amarram. E ame o Senhor. E não rejeite a Jesus. O apóstolo João escreveu, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Ele não prometeu nada mais além disso. Porque Deus prometeu a você uma conta recheada. Mentiroso, safado, vagabundo, sem vergonha. Você não presta, você é um mentiroso por pregar assim. Safado, você precisa estar em cana. Estelionatário. Você quer o dinheiro do povo de Deus. Se Deus te der dinheiro, Ele vai exigir responsabilidade dobrada. A quem muito é dado, muito será exigido. Se você receber conhecimento, sabedoria de Deus, você será exigido segundo a medida que recebeu. E assim com qualquer coisa. Irmão, não tenha medo
medo daquele que pode matar o corpo, mas tenha medo daquele que, além de matar o corpo, pode mandar a nossa alma para o inferno. Se há algo que Deus nos prometeu em Cristo é a vida eterna, não perca isto por nada. Por nada. Alguns pensam assim, mas se eu não cuidar dos meus negócios, então continue com as suas imaginações. E no dia que você perder sua saúde, você volta a falar comigo da mesma forma. Enquanto você tem perna e alguma saúde, você pode estar dizendo, eu vou cuidar, se eu não cuidar, quem cuida? Se Deus não lhe der capacidade, você não cuida de nada, nem de si mesmo. E se você pensasse em Deus, Ele daria mais capacidade para cuidar daquilo que você não consegue cuidar. E você seria até, quem sabe, mais próspero, mais vencedor. Mas se você acreditou nas minhas palavras, no meu evangelho, eu só peço que Deus te abençoe, e que te guarde, e que te proteja. Afinal, que Deus nos abençoe. Amém.